Era aquela mãe que conseguia acolher várias pessoas e colocar ordem nelas, né? E eu vejo que quando você tira essa força da maternidade, quando você odeia a maternidade, né? Eu lembro uma pessoa que ela falou assim, não, eu odeio o evangelho porque eu odeio Maria, eu odeio que ela tá toda hora preocupada com o filho dela. Eu falei, bom, mas aí... E aí eu lembro que eu falei... Como uma mãe funciona. Né? E aí tem um... Na verdade, quando você olha, sei lá, a pietà é uma das expressões de maior força que existe. É uma força porque você vê serenidade na alma e fé, e esperança e confiança num elemento de tristeza extrema, que é a morte do próprio filho. Sim. Você vai ver, Deus Absoluta fez homem e confiança. morreu, e ele entregou a sua vida, e ele é meu filho morreu. Só que meu filho morreu, só que eu confio, eu entrego. Esse ato de entrega confiante, com acolhimento, com fé, com força, é a força da feminilidade no nível maior. E é uma força que todos nós somos mais fracos, todos nós somos mais pobres, não tendo ela na nossa vida. Sim. O fato das mães estarem toda hora divididas, não, mas é a carreira, é o filho, é não sei o quê, é o outro, é não sei o quê, é o homem, os caras estão falando, é hipergamia, é o homem mais rico, que eu preciso estar com o homem mais rico, porque não sei o quê. Fala, bom, é que, na verdade, como você perdeu todos os bens espirituais, Sim. e não é que trabalho e outras coisas não sejam importantes, como você perdeu todos os bens espirituais, você vai viver agora buscando uma segurança impossível, que é uma segurança 100% material, e não existe segurança 100% material, porque a matéria ela é falha. Evanescente também. Ela é evanescente. Você fala assim, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Tá Até cheio quando? de buracos, Quer entendeu? dizer Tá nada cheio isso. de buracos. Roma foi a maior potência do mundo. Já foi. O ápice da matéria e tantos bilionários, a vida deles é o caos completo, né? Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa do Vale do Silício, né? E aí ele falou, não, porque os bilionários aqui do Vale do Silício vão salvar o mundo e tal. E eu falei, é curioso, né, que eles vão salvar o mundo, porque a casa deles é o caos, né? E daí o cara olhou pra mim e falou, nossa, é verdade, né? Não tem Ele vai deles salvar que o mundo com a casa em desordem. o Elon Musk, notoriamente, que eu adoro ele, tudo um grande empreendedor, uma força da natureza. Sim. Mas o cara já foi pilotado pelaquela mulher do Johnny Depp. Esse é o negócio, Pilotado entendeu? é uma boa expressão. Ele foi pilotado pela Amber. Como que é o nome dela? Amber Heard, Hirsch. Então ela pilotou ele, né? É a famosa história, tá na biografia dele. Ele mesmo admite que prejudicou a vida dele. Enfim, né? Mulher do Johnny Depp, claro. Você deu a fêmea fatal, né? Arquetipicamente falando. A sombra feminina destrutiva. Sim. E isso, claro, destrói a liderança. A falta de um porto seguro para o próprio líder bagunçou a vida dele, segundo ele mesmo. Então, eu tô falando algo que Sim. ele mesmo admite, não é uma coisa que eu estou projetando no Elon Musk. Então, assim, o problema é que, mesmo o cara muito forte no mundo atual, o cara que venceu, né, na briga, na corrida dos ratos, né, o cara ganhou dinheiro e não sei o que, blá, 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 a falta desse porto seguro nos torna mais pobres. E as nossas cidades refletem isso. Nossas cidades não são acolhedoras, porque elas perderam esse elemento maternal. Então, Perfeito. você não olha para as cidades e A tem desconstrução da própria beleza também da cidade, né? Com certeza. O planejamento urbano. Porque as mulheres são preocupadas com a beleza por natureza. E aí, quando você perde o feminino da sociedade, as coisas deixam de ser bonitas. E as coisas começam a ser todas feias. Você coloca 3, 4 homens dentro de um galpão e põe eles pra viver durante 2 semanas. Depois de 2 semanas, você vai ter um galpão. Se você botar uma mulher ali no meio, depois de 2 semanas, você tem um lar, você tem uma casa. Sim, você tem um tapetinho, você tem um negócio que embeleza, um negócio que acolhe. Você tem algo que dá um aroma, que dá um cheiro. E A mulher não todos tem que essa convivem capacidade. ali conseguem perceber a diferença Isso. do que aconteceu no Agora, ambiente. sabe o que é o mais interessante? Tem gente que vai ouvir eu falando um negócio desse, vai pensar assim, você tá minimizando o que uma mulher pode oferecer pro mundo. O que as pessoas não entendem é que essa coisa que parece ser pequena é exatamente o motor propulsor do mundo. É essencial pro ser humano. É isso, sabe assim, qual que é a pessoa que mais te impulsiona a ser melhor hoje? É a minha esposa e os meus filhos, mas fundamentalmente a minha esposa. Que meus filhos, com a existência deles, eles me impulsionam a ser melhor, mas a minha esposa, muito mais com que, não só com a presença e a existência dela, é com a forma dela de conduzir a minha vida, me torna um homem melhor. Ninguém é capaz de me construir melhor do que a minha unidade matrimonial. Nada, absolutamente nada. Só porque ela tá aqui. Só pelo fato dela estar aqui. Olha lá! Sacanagem. Não, mas é verdade, sabe? Eu falo isso constantemente pra ela, né? O meu testemunho de vida, ele engloba isso, sabe? Eu já fui um homem... Esse homem que a gente tá comentando aqui, é bom dizer isso, assim. Eu gosto de fazer essa meia-culpa. Esse homem que a gente tá comentando, esse homem fraco, esse homem que
pedia desculpa por ser homem, esse homem que era covarde. E no fundo, pagava esse papel pra poder ficar, pra pegar a mulher. Claro. Essa que é a questão. Pra agradar. Esquerdo macho, né? Entendeu? Agora assim, eu já fui esse cara. É. Entendeu? Ao longo de boa parte da minha vida, eu já fui exatamente esse cara. Acho que faz parte do vencer a adolescência isso também. Perfeito. É que quando acontece numa idade cronológica de adolescência, você tem funcionalidade, é esperado. Só que o problema é quando isso se posterga. Perfeito. E o que a gente vê, eu acho que a gente está falando muitas coisas coerentes aqui, é uma desconstrução muito grande de dois paradigmas essenciais para a vida humana e o alcance da maturidade, que é mito e rito. Que é o mito pessoal, a gente não tem mais projetos arquetípicos que inspiram a gente a ser o herói. Porque o processo da paternidade é um ato de heroísmo. O mito que você está falando é um mito para se espelhar? O que é? É uma história que tem um significado extremamente profundo e que motiva as suas decisões no dia a dia e os sacrifícios que você precisa fazer para encarnar aquela história. E a encarnação da história mitológica é o rito. É horrível. É a Rito de sacralidade. passagem? Entre ritos de passagem, principalmente com os homens, É. para sair da infância, sair do acolhimento É materno. o sair Primeira do coisa. seio materno, depois eu Esse rito não existe mais na pai, sociedade. casar, Antigamente sim. era muito... Quando que você tira meninos do braço das mães hoje? Não, antigamente eu lembro que eu tinha um desespero de sair de casa, sair aos 16 para os 17, porque era uma urgência, e não porque minha casa era ruim, não porque eu não gostava dos meus pais, eu Fazia tinha essa necessidade. Que hora que você vai sair da casa dos seus pais? Perfeito. E na geração dos meus pais, mais ainda. E hoje não. Parece O cara que... fica 30, 40 anos com a mãe. morando com a mãe, muito comum. Alguns casos, claro, quando tem que cuidar dos pais e tal, são exceções, mas esse conforto ele tem que ser quebrado uma hora. E o homem né? precisa desses ritos de passagem, que é quase que pontos de controle de performance da narrativa da masculinidade. Perfeito. É como se fossem provas cabais pra ele de que ele tá cumprindo o que um homem deve cumprir. Ele tá no caminho. Ele tá no caminho. Esse negócio é Mas, fundamental mas, pro homem. mas isso não é um problema dessa geração da internet que acha que sabe tudo, mas não paga um boleto ou vive às custas dos pais? Então, mas é Como o que essa pragmatismo pessoa, da vida. ela tem solução pro mundo. Exato. Mas não resolve os problemas dela, não arruma a cama. Fala, mãe, cadê meu todinho? Tinha que tá aqui. Não sei... O leite com pera das 6 da tarde. Olha aqui, mãe. Eu tô tentando resolver aqui, eu tô tretando com o pessoal aqui falando de política. Tô fazendo a live. Tô fazendo a live aqui falando sobre os muito real problemas isso. do mundo. Narcisista revelado. Você sabe uma parada que eu defendo muito, inclusive pergunto muito nas minhas aulas, né? Eu falo assim, olha, é o seguinte, essa cultura progressista, a cultura woke, enfim, esse mundo da forma como a gente o conhece hoje, ele tá querendo destruir a família, certo? É todo mundo certo. Cara, não. Ele tá tentando destruir a sua família. Exato. Porque quando você olha pra galera que tá mentalizando essas paradas, eles estão conduzindo muito bem a família dele. Sabe assim? Papai, mamãe, 10 filhos, os meninos de azul, as meninas de rosa, um negócio muito bem organizado. As pessoas que financiam essa ordem pra eles e Outra caos coisa, pros são outros. dinastias. Exato. Nós já estamos vendo ele há 5, 10, 15, 20 gerações. Essas famílias, extremamente estruturadas. Elas se casam, no contrato de casamento, você não pode se divorciar. Não pode, é proibido divórcio. Então você já entra entendendo que essa família ela tem uma solidez e ela vai ter que sobreviver, ponto final. Porque eles entendem que a estrutura familiar é o que vai gerar solidez pro projeto. E é o que traz Qualquer poder que pra seja. família. Ponto. É isso aí. Só que Agora, você tem braços ideológicos que buscam um enfraquecimento de potenciais outras famílias que podem se tornar dinásticas, você colocando esse germe, esse vírus lá dentro, para que ela nem se forme. É isso. Então você fala, mas qual que é o motivo conspiratório que essa loucura que vocês estão falando aí disso existir? É manutenção de poder. É que do ponto Só de vista isso. muito simples, se as famílias são destruídas, é muito mais fácil controlar as pessoas. É isso. É muito difícil controlar pessoas que têm famílias sólidas, que têm gerações de estabilidade, pessoas que têm laços profundos. Porque o laço familiar, assim como o laço religioso, ele é muito mais profundo que o laço político imediato. Muito. Fim, ele No final, transcende. você vai ficar na frente da bala pela tua esposa, pelos teus filhos. Claro, a ninguém causa política entrega não a vai te vida. levar até o limite. Não vai. Ninguém entrega a vida por algo tão pequeno Não vai. quanto algo como a taxa de impostos. Se entrega, entendeu? tem CID. Claro. Não, e a aderência religiosa também, a promessa de recompensa, ela é vindoura. Ela não é, vamos fazer esse acordo aqui, o Guilherme, o Jorge vai ganhar isso aqui, eu vou ganhar isso aqui, aí todo mundo sai feliz semana que vem. Isso é imaturidade. Ficar discutindo dinheiro em relacionamento é palhaçada. Eu já não aguento mais. As pessoas sempre vêm contar de briga de herança. Puta palhaçada. Vai lá e trabalha, infeliz. Fica brigando por causa das coisas da tua avó. Vai se lascar. Deixa eu comentar um negócio aqui que eu acho que vocês vão concordar comigo. Porque a gente tá comentando muito dessa bolha
bolha que... Eu falo bolha, mas aí já é a maior parte da nossa sociedade mesmo, que tá defendendo o fim do casamento, o fim da família, etc. Ou seja, a desmasculinização e a desfeminilização, etc. Tá bom, tudo bem. Mas dentro de um projeto de pessoas que estão defendendo a coisa certa, do lado de cá, vamos colocar entre muitas aspas aqui, mas... Pessoas que acordaram e falaram, nossa, existe homem... Isso. Existe um casamento. Caramba, a temos ser que vivido. fazer a coisa certa. Sabe o que eu percebo? E aí eu queria até escutar a opinião de vocês. Mas isso me é muito claro. Voltando àquela narrativa de que eles estão tentando atacar a família, não. Atacar a nossa família. Porque as pessoas estão dispostas a defender a família, né? Mas não estão dispostas a defender a própria. Falta muito hoje, sobretudo quem tem defendido isso, né? Muito mais eu e o Lucas, assim, o Guilherme também, claro. Mas assim, você vê isso na trincheira todos os dias, né? As pessoas, elas falam muito de família, falam muito de casamento, porque o homem tem que ser forte, ele tem que ser provedor. Mas a hora que vai pro núcleo familiar dele, ele não tá entregando isso, sabe? E aí é onde a gente tem um problema, numa certa hipocrisia da nossa parte. Perfeito. Sabe? Vários de nós, às vezes, não estamos conseguindo de fato entregar. Eu conheço muita. Esses dias pra trás eu fiz um exercício no Instagram. Falei assim: olha, faz o seguinte, você que é homem, olha, vai na sua esposa agora, olha dentro do olho dela e pergunta assim: eu sou o homem que eu prego ser? E aí você vai ver o silêncio no olhar dela. Saiba, você é um vagabundo salafrário. E isso é uma verdade, sabe? Porque nós estamos defendendo, não tô falando da gente aqui, mas assim, existe uma quantidade muito grande de pessoas que quer a coisa certa, tá pregando a coisa certa, tá falando a coisa certa, mas não tá entregando a coisa certa. Mas aí tem uma coisa que só que eu advertiria, porque eu lembro uma pessoa que estava numa mesa falando assim, bom, mas aqui as pessoas vai ter hipocrisia, porque o cara vai pegar uma coisa e não vai viver. Primeiro lugar é assim, ninguém nunca vai viver de bate-pronto o ideal de perfeição amanhã, isso não existe. Sim. Então, por mais que você se convença da coisa certa, não quer dizer que sua vida melhora automaticamente. Só que aí sempre a escolha que a pessoa tem que fazer é baixar o discurso para se adequar à sua baixeza moral ou melhorar a sua prática moral para se adequar ao seu discurso. Eu defendo que seja o segundo, entendeu? Porque o primeiro é uma má ideia. Perfeito. E essa é a única advertência que eu faria para essa discussão. Esse é o problema que é muito grave, que é a desconstrução do mito do que é o homem ideal. E aí eu concordo plenamente. O rito não tá beirando a perfeição. Ele não encarna aquilo como homem ideal ainda perfeito, mas ele reconhece esse processo que é um processo ainda imperfeito, e dentro do processo imperfeito, essa ritualização do mito do ser o homem, de me transformar em homem, ele começa a se transformar num ato vivente real e ele melhora como homem. Ele vai ter que começar de algum lugar. Vai ter e ele vai ter que começar do discurso. Uma métrica validadora muito poderosa, que eu usei isso ao longo de muito tempo, desde que sou casado, é isso que você tá falando. Se eu perguntar pra tua esposa, ótimo, isso te dá um frio na barriga ou te dá um alívio no coração? Porque toda vez que dá um frio na barriga, vem medo, vem qualquer reação instintiva, é porque tem hipocrisia ou falta de visão e ignorância na minha parte. Perfeito, perfeito. Porque ela vai ser implacável. Eu acho que isso é uma coisa que, se você não tiver uma esposa, você tá privado desse conselho, porque a tua esposa não vai passar a mão no seu ego pra te agradar. Chegamos num ponto bom. Porque, inclusive, isso entra muito naquilo que o Gui falou. A gente não pode baixar o discurso. Sim. Porque isso também seria de uma canalice tremenda. Então a gente tem que subir o discurso e mantê-lo aqui. Mantendo ele aqui, agora a gente precisa de uma metrificação. A gente precisa saber se a gente de fato está sendo o homem que a gente prega ser ou não. E aí a gente entra num segundo problema agora. Porque as esposas também não sabem de fato o que esperar, o que é ser homem. É isso, entendeu? E assim, aí você pergunta pra ela... Mas ela sabe o que é não ser. Boa. Ótimo. Elas detectam intuitivamente isso não é homem. Aquela falta de segurança ela consegue. Ela consegue chegar. O sistema dela detecta a ausência da masculinidade. Então, mas aí eu vou colocar uma questão. E quando a característica da mulher... Porque eu já vi também casal assim... Que a mulher tem mais característica de líder. Ela vai ficar sozinha pro resto da vida? Isso é grave. E aí, como faz? Porque ela pode ser líder em certos contextos e ambientes delimitados, mas ela precisa aprender a virtude de se desarmar com o homem dela. Ela tem que conseguir ela é uma executiva bem sucedida, ela manda arquetipicamente, aquela grande mulher, eu chamo da matriarca, essa mulher madura, sofisticada, Provérbios 31, cara, ela negociava com navegantes, com barcos, ela administrava propriedades, ela tinha servos que ela precisava administrar todos os dias, um monte de filho. Só que quando ela estava com o marido, ela estava desarmada para estar ali, protegida por ele
E quando ela se submete ao marido, é o momento que ela tem de descanso para não ter que resolver problema. Mas vamos explicar essa palavra submeter, porque senão você já sabe o problema que vai ter, né? Estar sob a mesma missão quando o seu marido Sob está a mesma submisso missão. a um propósito maior. Perfeito. Não é, aceitar a violência doméstica. Não. De maneira Não nenhuma. é aceitar Assim, ó, ignorância. deixa eu porque Coloca o rodapé deixa claro pro pessoal. Deixa eu o explicar Ministério